Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à playlist Interpretação e Compreensão de Textos. No primeiro vídeo nós vemos um pouco sobre texto literário e texto não literário. Além disso, falamos sobre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Se você perdeu esse primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui no card, aí depois que você assistir esse vídeo, você pode ir lá e assistir o primeiro também. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais. Também, nós vamos analisar quais são os tipos de texto que existem. Fica até o final do vídeo, porque lá no final nós vamos analisar uma questão falando sobre os tipos de texto. Beleza. Então, qual é a diferença entre gênero textual e tipo textual? Bem, o gênero textual ele é uma forma de redação que tem características peculiares em relação à sua estrutura, estilo, conteúdo e função. Já os tipos textuais são sequências de palavras e frases que fazem parte dos gêneros. Um texto ele pode ter mais de um tipo textual. Por exemplo, um gênero chamado conto pode conter trechos que são narrativos, descritivos ou dissertativos. Então vamos ver nessa tabelinha a diferença. Gênero textual são formas de redação que fazem parte do nosso dia a dia. Veja lá nos exemplos: relatório, poema, conto, verbete, carta, receita culinária, manual de instruções. Então, esses são os gêneros textuais. Algumas características deles é que eles variam, eles podem mudar de acordo com o tempo e a época em que a gente vive. E existem inúmeros gêneros literários. Já o tipo textual é uma sequência de palavras e frases que compõem os gêneros textuais. Eles não variam de acordo com o tempo. E existe um número limitado de tipos textuais. Alguns autores falam em 5 ou 6 tipos textuais. Entre eles, o narrativo, explicativo, dissertativo, descritivo, injuntivo e preditivo. Como os gêneros textuais são inúmeros, nós não conseguimos analisar com profundidade cada um deles. Mas, no vídeo de hoje, vamos ver quais são os tipos de texto. Vamos analisar aqui quais são as características de cada um desses tipos, desses 6 tipos de texto que existem. O primeiro que nós vamos ver é o texto descritivo. No texto descritivo, nós fazemos um retrato minucioso de um lugar, pessoa, animal, objeto, assim por diante. Em alguns casos, nós também podemos descrever sensações ou sentimentos. Nesse tipo de texto, não há relação entre anterioridade e posterioridade, ou seja, não tem uma sequência lógica de acontecimentos quando nós fazemos o texto descritivo. Isso acontece porque ele não depende de acontecimentos para a gente compreender essa descrição. E a classe de palavras mais utilizada nesse tipo de texto são os adjetivos, porque eles têm essa função de caracterizar alguma coisa, algum sentimento, alguma pessoa e assim por diante. Agora, o texto narrativo é aquele texto em que nós contamos um fato, seja ele real ou fictício, que ocorreu em um determinado tempo e lugar. Nesse texto, aí sim, existe uma relação de posterioridade e anterioridade. E ele é predominantemente escrito no tempo passado, no tempo verbal do passado. E ele se refere a objetos do mundo real. O texto narrativo obedece a uma estrutura, que geralmente é composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E os elementos mais importantes do texto narrativo são o narrador, que pode ser feito tanto em primeira quanto em terceira pessoa, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Se você quiser, escreve aí nos comentários, quem sabe a gente não faz um vídeo específico só falando do texto narrativo.
Agora, vamos falar um pouco sobre outro tipo de texto que é muito cobrado, tanto em concursos quanto em vestibulares, que é o texto dissertativo ou argumentativo. Esse estilo de texto argumentativo, ele exige que o escritor faça uma reflexão sobre um determinado tema para defender o seu ponto de vista. Então, ele toma partido, ele dá a sua opinião. E por isso, ele precisa dar evidências que confirmam ali a sua opinião. O autor, ele desenvolve e explica um assunto, expondo fatos e informações importantes. Depois, ele usa da argumentação com o objetivo de persuadir o leitor sobre o seu ponto de vista. Alguns exemplos de textos dissertativos argumentativos são as resenhas, os editoriais, discursos de defesa ou acusação, como, por exemplo, aqueles feitos em tribunais, e outros tipos. A estrutura básica do texto argumentativo é composta por uma introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Vamos ver agora o tipo de texto expositivo. Esse tipo de texto, a princípio, não se preocupa com a persuasão do seu leitor, mas sim com a transmissão de conhecimento. Ele apresenta informações, expõe ideias, conceitos, teorias e fenômenos de forma lógica e organizada. Explica, avalia e reflete sobre determinado assunto. Ele baseia-se na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações e dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. Além disso, o texto expositivo, ele sempre vai trabalhar com dados verídicos, dados comprováveis. Alguns exemplos de textos expositivos são artigos científicos, o verbete de dicionário, seminários e etc. Esse texto sempre vai ter uma linguagem clara que vai trabalhar com a estrutura, ideia principal, desenvolvimento e conclusão. O quinto tipo de texto que nós vamos ver é o texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que emite ordens de ação ou instrução. Por isso, ele também é conhecido como texto instrucional. O seu modo verbal característico é o imperativo, ou seja, faça alguma coisa, use tal coisa, haja de certa maneira. E ele utiliza também verbos no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Alguns exemplos de texto injuntivo são a receita médica, o manual de instrução, regimento interno e etc. E por último, é o texto preditivo. O texto preditivo é aquele em que o autor antecipa, ou seja, que ele prediz alguma coisa. Por exemplo, o boletim meteorológico, o roteiro de viagem, uma profecia, um horóscopo e assim por diante. Então, o texto preditivo é aquele que tenta prever o futuro. Assim, nós já analisamos os 6 tipos de textos que existem. Vamos ver agora como que esses tipos de texto costumam cair em questões? Eu separei aqui uma questão de um concurso desse ano, de 2022, para médico de família e comunidade, que diz assim: observe os itens apresentados pelo Guia do Desafio Turismo Sustentável. Eu vou dar uma pausa para você ler e já continuo com a questão. Beleza. De acordo com o texto, o gênero textual injuntivo do texto é classificado como guia. Isso significa que esse é um gênero textual não literário. Suas características são: primeiro, na tipologia textual é formado pelo texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. 2. Indica ordem, persuasão, orientação. E 3. O modo verbal utilizado nos textos injuntivos, incluindo o gênero guia, é o futuro do pretérito.
Estão corretas as afirmativas. Alternativa A, 1 apenas. Alternativa B, 1 e 3 apenas. Alternativa C, 1 e 2 apenas. Alternativa D, 2 e 3 apenas. Ou alternativa E, 3 apenas. Dá uma pausa, tenta resolver que eu já volto com a resposta. Beleza? Se você assinalou a alternativa C, que apenas a 1 e 2 estão corretas, parabéns, você acertou. As duas primeiras afirmativas aí na questão, elas estão corretas. Já a última afirmativa fala aí que o texto injuntivo ele é escrito no futuro do pretérito. E está errado. Como nós vimos, né, no vídeo de hoje, os textos injuntivos geralmente são escritos no imperativo, mas também podem ser escritos no infinitivo ou no presente do indicativo. Então, quando diz aí que o texto injuntivo pode ser escrito no futuro do pretérito, isso aí invalida a questão, invalida a afirmação. Por isso, o gabarito é a alternativa C. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento.